Olá, tudo bem? Sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Seja bem-vindo e bem-vindo ao 22º episódio do projeto Psicanálise Paralela. Desde o 20º episódio do projeto, eu estou caminhando no texto Fragmento da Análise de um Caso de Histeria, publicado em 1905, do Freud, no volume 7 da obra dele. Então, desde o episódio 20, que eu comecei esse material, eu estou agora na terceira parte do texto. Eu fiz uma apresentação inicialmente no episódio 20 sobre as notas preliminares do próprio Freud e o início do quadro clínico. No episódio 21 eu terminei a apresentação do quadro clínico, isso aí foi da página 15 até a página 66 do texto. E aí hoje, nesse episódio, eu vou apresentar da página 67 até a página 92, que é quando ele faz a interpretação de um primeiro sonho. Depois dessa parte, ele ainda vai fazer a interpretação de um segundo sonho e vai ter o pós-fácil. E essas duas partes eu vou apresentar no próximo episódio do Psicanálise Paralela. Eu ainda farei mais um episódio, que vai ser, no caso, os episódios 23 e 24 do projeto. No 24, eu vou fazer ainda uma apresentação para refletir e pensar sobre um conjunto de aspectos que eu vim apresentando nesses 4 episódios anteriores, porque nesse momento eu estou apenas apresentando o texto para você, né? E consequentemente para mim também, porque é a forma que eu tenho para estudar. Então, por enquanto, eu estou só no nível da apresentação do texto. O Freud apresentou o quadro clínico no sentido de apresentar qual é o contexto familiar de Dora, quais são os sintomas que apareceram ao longo da sua história de vida, como foi o começo do tratamento, que tipo de informação ele estava buscando, as 2 cenas que aconteceram na loja e no lago, o desenvolvimento dos sintomas dela. Depois disso, na continuação desse quadro clínico, ele começa a fazer as interpretações simbólicas dos sintomas de Dora, principalmente do sintoma da afonia e do sintoma da tosse, que são os 2 sintomas mais proeminentes que a Dora apresenta. Isso ele faz em função de um conjunto de ações que ele vai construindo e de leituras teóricas que ele vai desenvolvendo ao longo do texto, que incluem aí a identificação de Dora em relação às relações que ela vai vivendo no cotidiano e falando no contexto da análise, a identificação de palavras que Dora fala ao longo do processo da análise, que o Freud vai identificando como produzindo reviravoltas, duplo sentido, e que permitem a ele alcançar alguma coisa do que diz respeito ao inconsciente. Então ele vai teorizando e mostrando suas intervenções no sentido de que a gente possa entender o que ele estava pensando para justificar aquela intervenção, ou como ele justifica posteriormente aquela intervenção, tá? Então nesse momento ele faz então a interpretação de um dos sonhos, que é de fato, tanto agora quanto na interpretação do segundo sonho, o grande ponto do texto no que diz respeito ao título inicial que ele tinha dado ao texto, Sonhos e Histeria. Então, a interpretação do sonho para o Freud aqui está servindo para ele mostrar o texto dele, a obra dele, da interpretação dos sonhos, aplicado dentro do contexto de um caso clínico, que é um caso de histeria. Então, por isso que ele vai destrinchar o máximo possível. Se você percebeu, nem todo texto eu apresento rapidamente. Tem alguns textos que eu apresento as ideias, eu vou um pouco mais rápido, como o próprio texto do Schedler, que eu apresentei no episódio 19 do Psicanálise Paralela. E tem alguns textos que eu vou um pouco mais devagar, que eu divido em muitas partes, que eu sou um pouco mais textual, ao pé da letra, né? Que são, por exemplo, o texto do Lacan, o Ciência e Verdade, o Elogio da Psicanálise do Derrida e da Roudinesco, e agora esse texto do Freud. Eu estou fazendo isso nesse texto porque me interessa tanto a ideia ou as ideias que eles vão desenvolvendo ao longo do texto, mas me interessa também a forma textual com que eles desenvolvem essas ideias, né? No sentido de quais são os termos, quais são as palavras, o que eles dizem a respeito disso. Isso para mim é muito caro para poder entender o posicionamento desses autores, desses psicanalistas ou desses filósofos em relação ao que eles estão discutindo. Então, eu vou um pouco mais textualmente também nesse texto do Freud, tá ok? Vamos continuar. No texto eu vou da página 67 até a página 92, tá bem? Eu vou caminhando ao longo desse material. Então, vamos começar. Aqui na página 67, que é o segundo tópico chamado O Primeiro Sonho, o Freud vai dizendo que a Dora relata que repetidas vezes teve um sonho que estava acontecendo desde a época que ela teve a cena do lago,
mas também comparecendo recentemente no processo da análise, quando ela já estava em Viena. Freud disse que isso chama muita atenção dele, obviamente, e, portanto, ele pede para que ela pudesse falar do sonho, né? E ver se isso permitiria entrelaçar esse sonho na trama da análise. Ela então relata o sonho que eu vou colocar aqui pra gente. Uma casa estava em chamas. Papai estava ao lado da minha cama e me acordou. Vesti-me rapidamente. Mamãe ainda queria salvar sua caixa de joias, mas papai disse: não quero que eu e meus 2 filhos nos queimemos por causa da sua caixa de joias. Descemos a escada às pressas e logo que me vi do lado de fora, acordei. Então perceba aí que ela faz um relato do sonho, isso que para o Freud, na interpretação dos sonhos, é o que ele chama de conteúdo manifesto do sonho, ou seja, aquilo que se manifesta é aquilo que a gente tem alguma consciência disso. O conteúdo manifesto está no nível da consciência e é a partir da análise do sonho que a gente vai caminhando para o que ele chama de conteúdo latente, que são os pensamentos que estão por trás disso, latentes, e que formam e que constituem o sonho. Então, a partir daí, ele vai pedindo para que Dora comece a fazer suas associações a respeito do sonho e ele vai construir o seu caminho nessa parte do texto, tá? Até o momento em que ele dá uma pausa, ele começa a discutir sobre os sintomas e colocar a teorização dele sobre a etiologia da histeria para depois, enfim, voltar à questão do sonho. Ele vai fazer esse movimento aí. Ele então diz que Dora conta que esse sonho aconteceu nas 3 noites sucessivas ao que aconteceu na cena do lago, quando o Sr. K pede Dora, propõe Dora estarem juntos, né, se envolverem, e aí Dora esbofeteia ele, sai, cria raiva dele, e ela voltou a ter esse sonho algumas noites antes, ali em Viena, nesse contexto da análise. Freud então fala que isso aumentou suas expectativas a respeito da solução desse sonho, e que ele já sabia ali que Dora estava instruída sobre como fazer a interpretação dos sonhos. Então, Dora tinha uma noção da questão da associação livre, de dividir o sonho em várias partes e pegar parte a parte, elemento em elemento, quais são as associações referentes a isso e começar a relatar essas lembranças, essas associações de modo tal que isso possa servir para fazer a interpretação. Então, ele começa a perguntar o que você pode comunicar a respeito dele. Inicialmente, Dora fala, ocorreu-me uma coisa, mas ela acha que não tem muito valor porque é algo recente. E o Freud fala, não tem problema, pode falar isso. E ela diz que teve uma situação muito recente em que ela ouviu uma discussão dos pais dela por conta da mãe trancar a sala de jantar. E essa sala era o único meio pelo qual se conseguiria chegar no quarto do irmão, do filho deles, né? E aí, por conta disso, o pai de Dora não aceitava essa situação e fala para que a porta ficasse aberta, porque poderia acontecer alguma coisa durante a noite que torne necessário sair. Isso aí fica como uma frase. O Freud pergunta, foi isso que fez você pensar em incêndio? Ela disse que sim. E ele então fala, presta atenção no que você falou. Você disse assim, pode acontecer alguma coisa durante a noite que torne necessário sair. O que isso te faz associar? Percebe, ele pega essa frase para que ela continue falando. Ele diz que aí seria fácil de Dora entender o vínculo entre a causa recente e a causa original do sonho. Caminhando então, ela fala que teve uma situação naquela época, quando Dora chegou a Ellie, que ela indo com o pai naquela circunstância, o pai viu que a casa não tinha para-raio e ficou preocupado, angustiado, com medo de que pudesse acontecer um incêndio. O Freud, então, ficou ali com isso na cabeça e diz assim, cabia-me agora estabelecer a relação entre os acontecimentos em Ellie e os sonhos do mesmo teor que ela tivera naquela época. Ou seja, cabe a ele próprio fazer essas relações, o psicanalista se colocando nessa incumbência. Vou deixar isso para a gente discutir no futuro. Ele então pergunta se essa situação aconteceu, os sonhos, né, antes ou depois do que aconteceu no lago lá, né, da proposta. E ela diz inicialmente que não sabe, mas crê que foi depois. Freud então diz que agora ele sabia que o sonho fora uma reação àquela experiência, entende? Ao que aconteceu na situação do lago. Mas por que será que se repetiu 3 vezes? Ele pergunta para Dora, quanto tempo você ainda ficou em Ellie depois do que aconteceu? Ela diz que mais 4 dias. E aí Freud, por conta disso, fala que tem certeza de que o sonho foi o efeito imediato de sua experiência com o Sr. K. Foi em Ellie que ela produziu o sonho, mas alguma coisa ainda não estava acertada, né? Por que será que ela teve o sonho mais 4 vezes? Será que foi o que houve ali? E aí a Dora contou algumas outras coisas, ela não contradisse o Freud,
e disse que na tarde daquela situação que aconteceu no lago, do passeio e da proposição, ela foi para a casa dos senhores K, que ela estava lá, e foi dormir no quarto. Quando ela estava dormindo, de repente ela acorda e se vê com o senhor K ali diante dela. Ela toma um susto, fala por que ele está ali, e ele diz que é o quarto dele, que ele não tem motivo nenhum para estar ali. E aí, nesse sentido, ela procura a senhora K para poder perguntar a ela se tem uma chave ou outra para trancar o quarto, né? Ela encontra essa chave e ela tranca o quarto naquele momento. O Freud pergunta para Dora se a posição que o senhor K estava não era a mesma que o pai estava no sonho, né? De acordá-la ali no sonho e falar e tirá-la ali da situação do incêndio. Ela diz que foi a mesma situação. E aí ela continuou contando que ela foi pedir a chave para a senhora K. Então ela tranca a porta do quarto para poder fazer a toalete dela, e quando ela foi deitar novamente mais tarde, a chave tinha sumido, e ela entendeu que foi o senhor K que tinha pego a chave. E aí o Freud fica com isso, que aí tá uma questão, essa coisa de trancar ou não o quarto, surgiu na primeira associação que ela teve no sonho, né, no sentido do pai e a mãe discutindo sobre trancar ou não a sala de jantar, e isso comparece também na lembrança dela querer trancar ou não, né, por conta da situação do Sr. K aparecer no quarto. Alguma coisa está se repetindo aí. Então ele fala assim, talvez isso desempenhou um papel importante na causa recente do sonho. E aí tem uma nota de rodapé aqui que ele diz assim, a nota na página 69, que ele fala assim, de que ele estava suspeitando que Dora lançou mão desse elemento de trancar a fechadura, porque isso tem uma significação simbólica. Olha ele voltando com a significação simbólica. Ele diz assim, a palavra Zimmer, que significa quarto, frequentemente substitui nos sonhos a palavra Frauenzimmer, que significa quarto de mulher ou aposento de mulher, e é um termo pejorativo. Nesse sentido, a questão de também abrir e fechar a porta geralmente lança para uma questão de uma significação simbólica. Abrir ou fechar um quarto de mulher, isso aponta para o corpo feminino, para a genitália feminina, para os elementos que estão aí colocados. Então perceba o que ele vai chamando de significação simbólica. Então ele fala lá, diante disso, né? Será que esse contexto de trancar ou fechar o quarto, tal, ou abrir o quarto, aponta para alguma coisa dessa frase, vestia-me rapidamente, que é uma frase do relato do sonho? E aí ele fala que Dora falou que nesse contexto ela resolveu não ficar mais na casa dos senhores K, né, decidiu ir embora e estava com medo de que o senhor K a surpreendesse. Por isso, ela sempre se vestia muito rapidamente. Ou seja, essa frase aí que aparece no sonho, no relato que ela faz do sonho, é uma frase que aponta para uma situação que ela estava vivendo desconfortavelmente em relação ao senhor K ali. E aí o Freud fala que compreende que na tarde do segundo dia, o propósito, e essa é uma palavra importante, o propósito de escapar dessas perseguições compareceu, e então na segunda, terceira e quarta noites, depois da cena do bosque, ela começou a repetir esse processo enquanto estava dormindo, ou seja, um propósito de se afastar do Sr. K. Mas ele fala assim que seu sonho repetia todas as noites, correspondendo a um propósito. Esse propósito persiste até ser realizado. E aí, diante desse propósito, Freud fala assim, que é como se Dora tivesse dito a si mesma, naquela circunstância, não terei tranquilidade, não poderei ter um sono tranquilo enquanto não estiver fora desta casa. Ou seja, não vou poder dormir bem enquanto estiver dentro da casa. Só que isso, ele fala, é o inverso daquilo que ela diz no sonho, que é, logo que me vi do lado de fora, acordei. No sonho, ela realiza a saída da casa, mas aí ela acorda, ela não dorme melhor. E aí o Freud fica com isso, alguma coisa está aí. Ele dá uma pausa na página 70 para falar sobre a interpretação dos sonhos. Ele está articulando agora com sua teorização. E aí ele diz, retomando o texto da interpretação dos sonhos, o seguinte: afirmei na interpretação dos sonhos que todo sonho é um desejo que se representa como realizado, que a representação é encobridora quando se trata de um desejo recalcado, que pertence ao inconsciente, e que, salvo no caso dos sonhos das crianças, só o desejo inconsciente ou um desejo que chega até o inconsciente possui a força para formar um sonho. E ele está mostrando a sua teoria sobre a interpretação dos sonhos e sobre o que é um sonho. Depois disso, ele faz um comentário para dizer assim: eu poderia ter dito
que um sonho é apenas a representação de um sentido possível. Por exemplo, um propósito, um desejo, um temor, um pensamento na vigília, etc. Mas ele chega no outro parágrafo e diz assim: em vez disso, formulei uma tese geral que restringe o sentido dos sonhos a uma única forma de pensamento, a representação de desejos. E assim provoquei a inclinação universal à discordância. Ou seja, o Freud poderia dizer que o sonho representa um sentido possível, e qualquer sentido possível, dando a abertura para uma noção generalista, para uma noção não sexualizada do sonho. Mas ele sustenta a todo custo que o sonho está ligado à questão da realização de um desejo, e esse desejo é sexual. Ele está retomando aquilo que ele falou no trecho anterior sobre a questão da sexualidade fazer parte, inclusive, da etiologia da histeria. Então, não só a sexualidade participa lá, como a sexualidade também está na base da constituição dos sonhos. É um desejo realizado. Obviamente, não um desejo consciente, mas um desejo no sentido de algum elemento inconsciente que busca moção e satisfação na consciência. Tudo bem? Ele continua dizendo que por isso essa situação do caso de Dora é muito importante, porque é uma situação em que ele pode provar ou contestar essa proposta que ele está fazendo de que o sonho representa desejos, ao invés de representa propósitos. Ele vai ficar caminhando com isso até o final desse tópico para mostrar que a interpretação do sonho de Dora não é só a representação de um propósito, mas a representação de um desejo que mobilizou e que deu força para esse propósito depois. Tá? É esse o ponto que ele vai falar de chave ali. E aí ele volta continuando as perguntas para Dora, perguntando como é que é isso da caixa de joias que sua mãe queria salvar no sonho. Ela fala: mamãe gosta muito de joias e ganhou várias do papai. E ele pergunta: e você? Ela diz que também gosta muito, só que não estava usando desde que ficou doente. E teve uma situação que ela se lembra, uns 4 anos antes, inclusive antes do sonho, que o pai e a mãe discutiram por causa de uma joia. A mãe estava querendo umas gotas de pérolas, grava essa palavra, essa expressão, só que o pai não quis dar para ela essas gotas de pérolas e no lugar disso deu-lhe uma pulseira. Ela ficou contentada com isso, insatisfeita, e falou: se você não pôde me dar isso e gastou tanto dinheiro com a pulseira, que você entregue para outra pessoa. E aí o Freud pergunta para Dora: e você terá pensado que o aceitaria com prazer? A Dora diz: não sei. Não tenho a menor ideia de como uma mãe entra no sonho. Ela não estava conosco em L. E aí o Freud coloca uma nota de rodapé dizendo que essa resposta "não sei" aponta como uma forma de confessar algo recalcado. Para você ver que o Freud não aceita nenhuma negativa. Um "não sei", ele é uma confirmação de que tem alguma coisa escondida, tá? Isso aí eu vou comentar posteriormente. Ela então continua dizendo para Dora se não lhe ocorre alguma coisa a mais em relação à caixa de joias, porque até então ela só tinha falado das joias. E aí ela fala que sim, o Sr. K tinha presenteado ela com a caixinha de joias dispendiosa, mas só a caixinha, não as joias. Ele então fala que isso seria muito apropriado para que ela pudesse retribuir o presente. E pergunta a ela se ela sabia que a expressão caixa de joias se remete a algo que diz respeito, tal como uma bolsinha. Ele vai falar da bolsinha daqui a pouco, uma bolsinha que ela leva para análise, mas a caixa de joias, tal como a bolsinha, se é uma forma de aludir a um outro objeto, um outro elemento aí da vivência que diz respeito aos genitais femininos. Então tudo que diz respeito a algo que tem uma cavidade interna, que forma um saco, né? Caverna, bolsa, caixa, etc., aponta como significação simbólica para o Freud para os genitais femininos, por conta da forma como é de uma similaridade entre esses objetos e a genitália feminina. Assim como, por exemplo, no episódio passado, ele fez uma relação entre o pênis, o dedo e o mamilo, tá? E ele diz que Dora responde para ela: eu sabia que o senhor ia dizer isso. Ele então ele faz um longo comentário a respeito disso, dizendo: você sabia disso, né? Agora o sentido do sonho está ficando ainda mais claro. Você disse a si mesma: esse homem está me perseguindo, quer forçar a entrada em meu quarto, e minha caixa de joias está em perigo, né? Então, se acontecer alguma desgraça, a culpa é do papai. Só que nesse caso, isso está expressado no sonho ao contrário, porque
É o pai que vai salvá-la, ao invés da culpa ser do pai. O Freud construindo isso diante de Dora, né? No sonho é seu pai que está indo salvar, mas aí o mistério disso tudo reside em sua mãe, porque sua mãe recebe do seu pai a pulseira e você aceitaria isso. Você aceitaria o que sua mãe rejeitou. E se a gente fizesse uma substituição da palavra aceitar por dar e da palavra rejeitar por recusar, isso quer dizer que você está disposta a dar a seu pai aquilo que sua mãe lhe recusava. E a coisa que se trata teria a ver com uma joia. Aí está o ponto de partida para uma sequência paralela de pensamentos, ou ele pensando aí nos pensamentos, ou o paralelo aí do nosso projeto, na qual seu pai deve ser substituído pelo Sr. K, tal como aconteceu na situação da cama e no que aconteceu no sonho, do pai estar indo lá acordá-la. Ele continua dizendo então que por isso que ele falou de retribuição do presente. Aí é que está o pensamento que ela teve de recalcar com tanto esforço e que tornou necessária a transformação dos elementos em seu oposto. Ela se via na situação de ter que devolver, de retribuir o presente para o Sr. K, mas isso também dava muito temor a ela e ela criou esse sonho cheio de opostos. Ele diz que naturalmente Dora não quis acompanhá-lo nessa elaboração, mas que para ele conseguiu dar um passo adiante na interpretação do sonho, que parecia indispensável tanto para a anamnese do caso quanto para a teoria dos sonhos. Prometi comunicar isso a Dora na sessão seguinte, ele diz. Então você vê como que o Freud vai tentando interpretar de fato, conjecturar e entregar isso para a paciente confirmar ou recusar, né? Embora ele vai dizendo o tempo todo que ela não vai aceitando essas interpretações, porque ele parte do princípio o tempo todo aqui de que ela tem interesse no Sr. K. E toda a interpretação, melhor, todas as intervenções dele estão indo nesse sentido, né? Acho que é isso que é o ponto para a gente poder entender. Ele continua, então, dizendo que apareceram as palavras ambíguas nesse processo, né? Por exemplo, teve uma coisa que ela fala que é assim: pode acontecer uma desgraça durante a noite que torne necessário sair. Aquela frase que o pai diz para ela diante do medo do incêndio e que o Freud se pergunta para ela a respeito disso, né? Ele então fala que o esclarecimento do sonho não parecia completo para ele, a busca de completude da interpretação. E isso não satisfazia um certo requisito. Qual que é? Ele diz assim na página 73. Um sonho de formação regular apoia-se, por assim dizer, em duas pernas, uma das quais está em contato com a causa atual, essencial, e a outra com algum acontecimento relevante da infância. Entre esses dois fatores, a experiência infantil e a atual, o sonho estabelece uma ligação, esforçando-se por remodelar o presente segundo o modelo do passado mais remoto. É que o desejo que cria o sonho sempre provém da infância e sempre tenta retransformá-la em realidade, corrigir o presente segundo a infância. Então aqui ele já está entrando com o segundo elemento que ele falou no quadro clínico. Primeiro, que o sintoma tem a ver com a sexualidade e o sintoma tem a ver com a sexualidade infantil. Aqui ele está dizendo que o sonho também, ele tem a ver com a questão sexual e ele tem que ver também com algum elemento da infância, portanto, com a sexualidade infantil. É isso que é o motor que impulsiona esse sonho, apesar da situação atual, tá? Ele está mostrando qual que é a sua compreensão. Então, ele faz um experimento com Dora, ele diz dessa forma mesmo, um pequeno experimento. Ele fala que ele tem uma caixa de fósforos na sala e ele pergunta para Dora se isso chama atenção, se alguma coisa ali provoca algo nela. Ela fala que não. E ele pergunta por que será que as crianças são proibidas de brincar com os fósforos. E aí Dora responde, para que elas não causem nenhum incêndio. Mas aí o Freud fala, não é só por isso. Os pais proíbem as crianças de mexer com os fósforos porque elas podem molhar a cama. Ele insere esse molhar a cama como uma possibilidade de leitura do que está acontecendo. E ele faz uma longa discussão sobre esses pares de opostos, dizendo assim, a antítese entre água e fogo, por certo, se encontra na base disso. Essa questão do fogo, ele tanto serve como oposto de água, mas ele também representa diretamente o amor. Nesse caso, pode-se arder de paixão e sentir fogo, num sentido simbólico, mas também o fogo pode estar apontando para a questão de estar molhado por conta da água. O Freud, então, insere esse par de opostos a partir da questão do incêndio e do fogo, né? E pensando nessa frase, pode acontecer alguma coisa durante a noite, e aí seria molhar a cama ao invés do incêndio, tá entendendo?
ele continua na página 74 falando disso para Dora, né? Que, retomando essa frase de que pode acontecer alguma desgraça durante a noite, será que isso não seria molhar a cama? E nesse sentido, ele pergunta, será que o seu pai não lhe despertava durante as noites para que você pudesse ir ao banheiro, né? Não urinasse, não molhasse a cama? Ele fala, devo então inferir que você continuou molhando a cama por muito tempo do que costuma acontecer normalmente com as crianças. Olha ele fazendo toda uma inferência em função do incêndio, em função dessa fala do pai que Dora resgata aí, tá? E ele está propondo a ela para ver o que ela fala a respeito disso. Ela diz que quanto a ela não sabe de nada, mas que o irmão continuou molhando a cama por muito tempo, até os 6, 7 anos. O Freud disse que já ia explicar para ela que geralmente é mais fácil falar do outro do que de si próprio e que isso mostra que tem alguma coisa aí, quando Dora diz que sim, que se lembra que ela também molhou a cama, mas durante o 7º e 8º ano, que foi uma época que ela teve que fazer inclusive exames, o médico foi e explicou que era uma debilidade nervosa, indicando um tônico para ela. O Freud continua então falando, a interpretação do sonho agora me parecia completa. Então o Freud está com essa noção de completude. Tem uma nota de rodapé na página 74 em que ele fala, o núcleo do sonho poderia ser traduzido, ó, a atenção de traduzir o sonho em processos conscientes, pensamentos conscientes. Nas seguintes palavras, a tentação é muito forte. Papai querido, protege-me de novo como fazias em minha infância, para que eu não molhe minha cama. Ou seja, ele está caminhando para uma interpretação que aponte tanto para a sexualidade quanto para a infância. Tá vendo? E ele continua dizendo aí, tenho que recordar de um outro aspecto que Dora lembrou naquele momento, que foi que quando ela acordava, ela sentia cheiro de fumaça. Todas as vezes, inclusive recentemente. E o Freud fala, bom, a fumaça, é claro, combina muito bem com o fogo. Onde tem fumaça é fogo. A fumaça é o sinal do fogo. E aí ele entende que a fumaça tinha uma relação especial consigo próprio. Então ele se coloca nessa questão e faz uma interpretação de cunho pessoal, dizendo que a fumaça representa recentemente aquilo que o Freud fala constantemente na análise, que é onde há fumaça, há fogo. Mas aí ele fala que Dora não aceitou essa interpretação pessoal que o Freud se colocou na interpretação e diz que o pai gosta muito, apaixonadamente de fumar, o Sr. K também, e que o próprio Freud também, aliás, são fumantes apaixonados. Ela também tinha fumado tal, e que ela acreditava ter certeza que o cheiro não apareceu somente no sonho recentemente, que naquela época também tinha comparecido. O Freud diz então na página 75 que coube a mim determinar como inserir esse aditamento na trama dos pensamentos do sonho. Coube a ele determinar como isso servia. Perceba como que ele é muito ativo nessa interpretação, até demais, né? E ele serviu disso para entender que provavelmente essa fumaça é um elemento que aponta para algo recalcado que conseguiu ultrapassar aí a resistência. E nesse sentido havia algo muito forte, que ele entende que nesse caso era a tentação de se mostrar disposta a ceder ao homem. Então essa fumaça era uma vontade dela, de uma tentação de ficar interessada, disposta a ceder aos anseios do homem. Disse aí que isso só pode significar a ânsia de um beijo trocado com um fumante e que isso resgata a situação que aconteceu na cena da loja, quando o Sr. K faz um assédio e beija a Dora. O Freud fala ali que esses pensamentos ligados à tentação remontam a essa cena anterior em que a chupadora de dedo, ele coloca ali, se protegera por meio do asco. E ele fala algo que é muito importante. Por fim, considerando os indícios de uma transferência para mim, posto que também sou fumante, cheguei à conclusão de que um dia, durante uma sessão, provavelmente lhe ocorrera que ela desejaria ser beijada por mim. Esse teria sido o pretexto que a levou a repetir o sonho de advertência e a formar a intenção de interromper o tratamento. Tudo se encaixa muito bem dessa maneira, ó o encaixe, mas devido às particularidades da transferência, fica privado de comprovação. Então, para você ver como que o Freud está interpretando isso tudo em relação da sua própria presença ali, de que foi isso que produziu a intenção de encerrar o tratamento. A partir daqui, ele começa a sair um pouco da interpretação do sonho e vai discutir a questão da histeria, do sofrimento de Dora, dos sintomas, dos atos sintomáticos, da etiologia da histeria, etc.
para depois ele voltar à interpretação do sonho, tá bom? Ele fala que agora, nesse aspecto, ele poderia hesitar entre duas situações. Uma primeira, pensar como que esses elementos retirados do sonho, ele diz, como se fosse só do sonho, né? Ele que está colocando ali o tempo todo, serviriam para a história do caso, para a história clínica do caso, ou ele poderia ficar abordando a objeção em relação à sua teoria dos sonhos, porque ele está comentando isso. E ele fala que nesse momento ele vai optar pela primeira alternativa. Ele não vai discutir sobre sua teoria e ele vai falar sobre o valor disso para sua avaliação do caso clínico. Ele fala então na página 76 sobre a questão da enurese noturna, né? Ele retoma isso a partir das intervenções que ele foi propondo a Dora, que ela foi confirmando ou recusando, e portanto confirmando, né? Ele fala então que ele entende que Dora começou a molhar a cama a partir ali dos 6 anos de idade, já foi uma situação mais tardia, e que só pode ser por conta de um processo, que é o fato da masturbação, ou seja, Dora era uma menina que tinha se masturbado na infância, e por isso ela molhava a cama. Ele fala que em sua experiência, as crianças fazem essa ligação entre a masturbação e a enurese noturna, e que daí decorrem todas as consequências psíquicas para elas, né, que elas vão levar adiante para poder admitir a questão da masturbação da infância. Ele fala aí que nesse momento que ele estava pensando nisso, ele e Dora estavam seguindo por uma linha de pensamento que faria com que Dora alcançasse e confirmasse, confessasse, uma palavra que ele usa muito, confessasse que ela estava se masturbando na infância, né, desde a infância. E nesse período, ela vai contando que ela estava se perguntando sobre a doença do pai, e ela ouviu algumas histórias de que o pai, segundo uma tia idosa, já era doente desde antes do casamento. E Dora entendeu que esse doente antes do casamento é porque o pai tinha uma vida com relações indecorosas antes do casamento. Freud fala que o pai dela adoeceu por uma vida leviana e que Dora teria entendido que transmitiu essa doença, que foi a sífilis, para ela por hereditariedade. Nesse sentido, ele teve o cuidado de não falar que ele concordava com isso, de que para ele existia uma relação entre a sífilis e a produção por hereditariedade de filhos com neuroses, que essa era uma das concepções hereditárias da época. Freud depois muda essa concepção, né? Ele fala que Dora continuava nesse pensamento acusatório ao pai, se identificava com a mãe, porque a mãe teve uma época que padeceu de uma secreção vaginal, de gonorreia, né? E catarro, que ele usa também, e ela estava ali pensando, e Dora foi associando de que tanto o pai transmitiu por hereditariedade a doença para ela, quanto transmitiu pela via sexual uma doença venérea à mãe dela, né? Fala que aí ela faz uma confusão entre gonorreia e sífilis, entre hereditário e transmissível. E ele continua dizendo que a persistência dela nessa identificação com a mãe quase lhe forçou a perguntar se ela também tinha alguma doença venérea. Mas aí ela própria chegou a falar que ela estava tendo sim um catarro, uma secreção vaginal que ela não sabia identificar quando tinha começado. Ele diz então em relação a isso que ele compreendia que por trás da sequência dos pensamentos de acusação em relação ao pai havia toda uma censura em relação à própria Dora. Dora se autoacusava, se autocensurava do que estava vivendo. E ele volta a falar do mecanismo de projeção, como ele disse na parte anterior, que ele diz assim: quando uma pessoa acusa muito o outro, significa que tem todo tipo de autoacusação também colocado e que se projeta nesse outro. Ele fala então que foi em direção a Dora, dizendo que ele entende que a leucorreia, esse catarro, essa secreção que ela está tendo das mocinhas, aponta primordialmente para a masturbação e que nenhuma outra causa seria motivada disso. Ele faz uma nota de rodapé na página 77, dizendo que essa concepção é extremada e que hoje ele não sustentaria mais isso. Mas aí pensando, olha como que ele estava extremamente firme em falar isso para Dora naquele momento, em 1900, né? Então, 23 anos depois, ele está aqui dizendo que ele não concorda mais com isso. Mas, enfim, isso é um negócio para a gente discutir depois. E aí, a Dora estava em vias de responder isso quando acontece uma situação. Ela chega com uma bolsinha, a bolsinha que eu falei agora há pouco. Ela comprou uma bolsinha da moda, leva para o consultório e ela começa a ter um ato repetitivo com essa bolsinha no divã. Ela pega a bolsinha, abre, coloca o dedo dentro da bolsinha, tira, fecha, abre, como se faz aí?
E o Freud diz que isso seria um ato sintomático. Ele inclusive explica isso para ela, né? O tal do Freud explica. E ele fala aqui o que é um ato sintomático na página 77. Chamo de atos sintomáticos as funções que as pessoas executam, como se costuma dizer, de maneira automática e inconsciente, sem reparar nelas, como que brincando, querendo negar-lhes qualquer significação, e se inquiridas, explicando-as como indiferentes e casuais. A observação mais cuidadosa, porém, mostra que tais ações, das quais a consciência nada sabe ou nada quer saber, expressam pensamentos e impulsos inconscientes, sendo, portanto, valiosas e instrutivas enquanto manifestações permitidas do inconsciente. Há dois modos de conduta consciente frente aos atos sintomáticos. Quando se pode atribuir-lhes uma motivação irrelevante, toma-se conhecimento deles. Quando falta à consciência um pretexto dessa ordem, em geral, não se observa em absoluto que estão sendo executados. Ele então fala que no caso de Dora, a motivação para ela era fácil. Eu estou brincando aqui porque é uma bolsinha da moda, por que eu não ia usá-la? Mas aí o Freud diz, mas tal justificativa não descarta a possibilidade de que o referido ato tenha uma origem inconsciente, portanto sexual. Por outro lado, nem essa origem nem o sentido atribuído ao ato podem ser comprovados de maneira concludente. Temos de contentar-nos em constatar que tal sentido se ajusta excepcionalmente bem à trama da situação em pauta, à ordem do dia do inconsciente. Ou seja, ele estava muito interessado em que essa interpretação fosse comprovada, mas a princípio não. Só que ele continua falando desse aspecto e comparando o que seria essa bolsinha, esse põe o dedo dentro, tira o dedo, você já deve estar imaginando pelo que eu falei agora há pouco. Ele fala que terá a oportunidade de apresentar uma coletânea desses atos sintomáticos, que provavelmente é o texto da psicopatologia da vida cotidiana. Ele fala que a bolsinha representa claramente os órgãos genitais femininos e lembra de uma outra situação de uma paciente que leva uma caixa de marfim lá e fica ali brincando com essa caixa. E aí o Freud fala que a caixa de marfim, a bolsinha, esses elementos que têm esse formato de uma bolsa, né, de uma cavidade interior, uma caverna também, o quarto, apontam todos para a genitália feminina. Então perceba, o Freud ele entende que alguns elementos do sonho têm um significado fixo ali, embora isso seja uma questão para a gente discutir melhor depois. E ele continua falando que na vida muito desse simbolismo comparece comumente, mas passa despercebido. E ele fala assim, na página 78, quando me propus a tarefa de trazer à luz o que os seres humanos guardam escondido, olha como é que esse cara, ele tem uma obstinação ali, né? Ele fala que entendeu que essa tarefa era mais fácil do que ele imaginava. E ele tem uma frase clássica que todo mundo conhece por aí, dizendo assim, página 78, aqueles cujos lábios calam, denunciam-se com as pontas dos dedos. A denúncia lhes sai por todos os poros, né? E aí, por isso que a tarefa não é tão difícil assim. Ele fala então que o ato sintomático de Dora não foi o precursor do sonho, porque a sessão em que ela começou a fazer esse ato foi posterior. Só que ele conta um outro acontecimento de uma outra sessão, de quando ele entra, Dora está com a carta na mão e ela esconde essa carta, brincando com Freud como se fosse assim, ele vai descobrir o meu segredo agora, eu vou entregar o meu segredo para ela. Essa é a interpretação que o Freud faz disso. E aí ele fala que esse brincar de segredo com ele é porque ela estava prestes a deixar que seu segredo fosse arrancado pelo médico. Qual que é o segredo? O segredo da masturbação infantil. Ele diz que Dora se incomodava com os médicos novos porque os médicos iam investigar por que ela tinha esse catarro, né, a secreção, e isso ia acabar caindo na questão da urina na cama e também ia acabar caindo na masturbação. E ele continua na página 79, caminhando para essa conclusão sobre a questão da histeria, começando aí a partir da questão de Dora. Ele fala que Dora tinha vários elementos importantes, né? Acusações ao pai por tê-la feito adoecer, a autoacusação por trás disso, a leucorreia, a brincadeira com a bolsinha, a enurese depois dos 6 anos e um segredo que não se queria deixar arrancar pelos médicos. Considere estabelecida sem lacuna nenhuma a prova circunstancial da masturbação infantil. No caso de Dora, isso para ele ficou claro quando ela se comparou àquela prima mais velha que tem um problema estomacal, lembra da prima que eu apresentei no episódio passado?
E quando falava dessa prima, Dora disse que ela era uma grande masturbadora, provavelmente seria. E aí, nesse sentido, Freud já faz essa associação direta. Se ela estava dizendo e está identificada com essa prima, provavelmente ela também é. Perceba aí o mecanismo da projeção. Ele resgata aqui uma conversa com Fliss, né, sobre a questão dos problemas gástricos e tal, e eu não vou entrar nessa discussão. E aí ele fala que é muito comum os pacientes reconhecerem em outros uma relação que suas resistências emocionais os impossibilitam de reconhecer em sua própria pessoa. E aí, nesse sentido, o fato dela comentar sobre essa prima já era uma confirmação para o Freud. Continuando aqui, o Freud vai falando sobre a histeria, dizendo assim: os sintomas histéricos quase nunca se apresentam enquanto as crianças se masturbam, mas só depois na abstinência. Constituem um substituto da satisfação masturbatória, que continua a ser desejada no inconsciente, até que surja alguma outra satisfação mais normal, caso esta ainda seja possível. Dessa última condição depende a possibilidade de cura da histeria, pelo casamento e pela relação sexual normal. Caso a satisfação no casamento volte a ser interrompida, por exemplo, devido ao coito interrompido, ao distanciamento psíquico, etc., a libido torna a refluir para seu antigo curso e se manifesta mais uma vez nos sintomas histéricos. Então, ou seja, para ele, a etiologia da histeria é a masturbação. Ele diz que ele tem que se ver se de fato é isso, colocar isso em questão, mas no caso de Dora, isso fica muito evidente com a análise que ele vai fazendo. E ele fala que a partir desses fragmentos que ele está juntando, e desse ato sintomático, ele tem boas razões para supor algo que teria acontecido, que provavelmente na infância de Dora, na época que ela estava lá começando a se masturbar, na infância, ela teria ouvido os pais tendo relações sexuais. Essa é a suposição que o Freud faz. E eles tendo relações sexuais, Dora escutou o pai tendo aquele momento ofegante e que isso para ela foi representando alguma coisa importante ali, causando mal-estar. E ele fala que as crianças têm muita facilidade de poder identificar isso, porque elas já nascem com características inatas para identificar essa falta de ar e a dispneia que comparece nas cenas sexuais. Você vê como que ele está compreendendo isso, né? Ele fala então que indicou em uma outra circunstância que tanto a dispneia, a falta de ar, e as palpitações da histeria e da neurose de angústia dizem respeito ao ato do coito, apontam para o ato do coito. E que ele pôde reconduzir o sintoma de Dora, da dispneia e da asma nervosa a essa mesma origem causal, ao som entreouvido da relação sexual entre adultos. Isso para ele foi o que causou a reviravolta na produção psíquica de Dora, substituindo a inclinação para a masturbação por uma inclinação para a angústia. E tempos depois, quando Dora, já mais velha, né, o pai viaja, ela é namorada por esse pai, ela começa a repetir essa impressão a partir dos ataques de asma. Então alguma coisa retorna ali. Então ele fala, pode-se conjecturar ainda a sequência angustiada de pensamentos que acompanhou o ataque. Ele vai falando, né, que esses ataques provavelmente surgiram numa situação de uma caminhada que ela fez pelas montanhas. Isso se somou à ideia de que seu pai era proibido de se escalar. Depois lembrou a situação extenuada com a mãe naquela noite, né, da falta de ar. Depois isso veio a preocupação de saber se ela tinha se esforçado demais na masturbação e por fim isso retornou de forma intensificada como dispneia, né? Então perceba como que o Freud vai fazendo essa articulação a partir de um conjunto de hipóteses que ele vai construindo ali. Ele fala, parte desse material ainda me foi possível deduzir da análise, mas a outra eu mesmo tive de complementar. Ou seja, ele estava colocando muito das suas próprias concepções nessa intervenção. Ele fala ali como que foi importante pensar a questão da masturbação nesses elementos a partir da comparação de vários contextos ali que são colocados, né, coligindo os vários fragmentos. Tem uma nota de rodapé na página 81, em que ele diz que é verdade que os doentes não costumam aceitar essas interpretações, mas depois de um tempo eles acabam confirmando com alguma lembrança. Isso aqui é fonte de crítica à psicanálise clássica, no sentido de dizer que os psicanalistas clássicos forçavam lembranças, né? Criavam memórias nos seus pacientes. Eu vou discutir isso depois, mas vamos continuar aqui no texto. Aí ele continua dizendo que surgem algumas perguntas. Será que o caso de Dora seria possível ajudar a entender a situação da etiologia da histeria? Né? Será que serviria para isso? Ele fala
que vai adiar essa resposta, porque ele teria que pensar sobre, inclusive, o próprio conceito de etiologia das psiconeuroses, mas aí ele vai continuar um pouco mais na sua análise. Ele fala que a palavra catarro, né, da secreção, a palavra catarro, apareceu ali com uma reviravolta de sentido nas falas de Dora. A reviravolta de sentido é quando uma palavra ganha uma outra significação, um duplo sentido e, portanto, aponta, segundo Freud, para um outro significado que estava oculto naquela situação. Então, catarro, ele fala que tanto na página 68 quanto na página 82, aparece numa série em que a Dora está culpando o pai, segundo Freud, por ter transmitido a doença para ela e a própria questão da tosse também. Ele diz que essa tosse inicialmente começou com um catarro real comum, mas ela foi se identificando por imitação com o pai, ao ponto de Dora, segundo Freud, chegar a propriamente dizer assim, né, ter consciência do seguinte: eu sou a filha do papai, tal como ele, tem um catarro. Ele me fez adoecer assim como fez a mamãe adoecer. Tenho dele as paixões pérfidas que são castigadas pela doença. Ou seja, ele está fazendo essa interpretação e vai fazer agora um apontamento sobre os determinantes da onde que veio essa tosse e o catarro. Mais uma vez ele está pensando nisso. Ele fala assim que inicialmente podemos presumir que houve a irritação real e organicamente da garganta. Então algo aconteceu na garganta organicamente. Depois disso, esse estímulo foi sendo passível de fixação por conta da zona erógena da boca, que para a Dora, que era uma chupadora de dedo, era muito estimulada. Posteriormente, foi ganhando um revestimento psíquico a partir da sua imitação compassiva do pai e também a partir das autoacusações por conta do catarro, de que o pai tinha de transmitido as doenças, né? Tanto a imitação quanto a transmissão. Esse mesmo grupo de sintomas passou a representar depois a relação dela com o Sr. K, o pesar pela ausência e o anseio pelo retorno dele, que eu falei disso no episódio passado. E, por último, esse sintoma teve uma última significação, que foi representar a relação sexual com o pai por sua identificação com a Sra. K, que é a questão da identificação com a cena de sexo oral, de sucção oral do pênis com a Sra. K. Você vê, então, como que ele vai articulando todos esses elementos para mostrar que essa tosse, então, ela está, de fato, tendo uma origem num elemento sexual e infantil, e ele vai se desenvolvendo ao longo da sua história. Ele fala assim: gostaria de afiançar, em contrapartida, que essa série de modo algum está completa. Infelizmente, a análise incompleta não nos permite seguir a cronologia das reviravoltas no sentido da palavra, nem esclarecer a sucessão e a coexistência dos diversos significados. Só de uma análise completa é lícito esperar o cumprimento dessas exigências, para ver como que o Freud ele tinha uma busca por essa análise completa. Ele então fala que quer pensar sobre o sintoma do catarro genital agora, no sentido de caminhar um pouco mais, dizendo que os médicos da sua época falavam que o catarro genital era produzido por processos orgânicos, né, a própria leucorreia e tal, e isso produzia agudizava os sintomas histéricos nas pacientes. Então, esses médicos e os ginecologistas da época tinham a visão de que os sintomas histéricos vinham diretamente do funcionamento orgânico. Mas o Freud fala assim que, de fato, é possível buscar a influência direta e orgânica das afecções, mas é muito mais difícil fazer por essa via. Por outro lado, é muito mais fácil buscar o revestimento psíquico desses processos orgânicos, que é a via que ele está buscando. E aí ele faz um comentário aqui sobre as mulheres, na página 84, dizendo que as mulheres se orgulham muito da configuração dos órgãos genitais e que quando acontece de, por exemplo, um catarro, uma secreção se produzir, isso toca muito na vaidade, isso toca no orgulho e acaba produzindo repugnância ou mesmo asco. E aí ele vai pegar isso para dizer que, resgatando a cena do beijo lá na loja do Sr. K assediando a Dora, quando ela sente asco, inicialmente ele tinha interpretado no quadro clínico que o asco veio porque ela sentiu a ereção do Sr. K. Mas agora ele está dizendo que o asco vem de duas coisas: dela sentir a ereção do Sr. K e de sentir a ereção também entendendo que ela, estando com uma secreção, isso
tocava em algo repugnante, alguma coisa de um nojo compareceu ali. Então perceba como que ele está voltando isso para Dora, né? Ele fala aqui de vários aspectos, né? De que a governanta falava que todos os homens não eram confiáveis, de que o pai também, nesse sentido, Dora entendia que não era confiável, de que o pai sofreu de doença venérea, tinha transmitido para sua mãe e para ela, e ele chega nesse ponto de que o asco era um sentimento projetado de Dora em relação àquela cena que ela estava vivendo ali com o Sr. K. Ele diz que suspeita que o tratamento de cursos inconscientes de pensamento estão urdidos ali, no caso de Dora, sobre uma trama orgânica pré-estruturada. Ele está articulando, então, o orgânico e o psíquico. E diz que, unicamente por força da interrupção prematura da análise, é que tivemos de recorrer, no caso de Dora, a conjecturas e complementações. O que aqui apresento para preencher as lacunas apoia-se inteiramente em outros casos analisados a fundo. Então ele entende que, como o caso foi um caso que não foi até o fim, ele acrescentou e estava complementando vários aspectos. Isso é algo para a gente discutir também, tá? Ele então continua na página 85, retomando para a parte dos sonhos. Ele falou dos sonhos, foi para os sintomas, etiologia da histeria e volta para o sonho. E aqui ele fala que o sonho de Dora, voltando para aquele aspecto do propósito, lembra que eu falei anteriormente? E diz assim, que esse propósito podia ser expresso conscientemente da seguinte forma: preciso afastar-me dessa casa, na qual, como vi, minha virgindade corre perigo. Partirei com o papai pela manhã, ao fazer minha toilette, tomarei minhas preocupações para não ser surpreendida. Então ele diz que esse teria sido o propósito dela naquele momento. Mas um propósito não produz um sonho, ele diz. O que produz um sonho é um impulso inconsciente. E ele vai construir isso para falar que uma outra cadeia de pensamentos mais obscura era substituída por esse tipo de pensamento. E nesse sentido que, para que Dora conseguisse produzir o sonho, naquele momento o que mais mobilizou ela para poder fazer essa fuga não foi o propósito em si, o fato de que ela, para fugir do Sr. K, ela se apega à memória infantil da proteção do pai. Então, nesse sentido, o Freud consegue chegar à resolução do desejo inconsciente. Ele fala, então, o seguinte: o sonho não é um propósito que se representa como executado, mas um desejo que se representa como realizado. E, precisamente, além disso, um desejo proveniente da vida infantil. Temos a obrigação de verificar se essa tese não é contradita por nosso sonho. E ele fala desse aspecto, né? De que o propósito de Dora de escapar da casa do Sr. K só foi transformado em sonho na medida em que ela retoma com um pensamento infantil, buscando esse pai como uma tentativa de não fugir com o pai do incêndio, mas de fugir para o pai, para que esse pai possa protegê-la. Esse pai que, na situação real, tinha colocado ela à disposição do Sr. K. Ou seja, ela abriu mão dessa compreensão para produzir esse sonho de proteção do pai. E é como se ela estivesse falando isso para esse pai, né? No sentido de que ela queria ser protegida por ele. Freud então diz que o desejo infantil e inconsciente de colocar o pai no lugar do estranho, esse sim é uma potência formadora do sonho. Então o sonho é formado por um desejo infantil. Então nesse sentido ele vai fazer esse comentário a respeito disso e fala que isso é uma reviravolta na vida de Dora, porque naquela circunstância ao mesmo tempo se produzia o asco dela em relação ao Sr. K, mas também uma tentação dela em não ceder a esse homem, embora ela estivesse com muita vontade, segundo Freud. Para ela não ceder a ele, ela busca no seu desejo infantil esses pensamentos de fuga para o pai, e aí o pai aparece protegendo ela no sonho, de modo tal que ela consiga se afastar do Sr. K. Tudo bem? E aí ele continua falando aqui sobre a interpretação dos sonhos, lembrando, aí ele faz uma comparação dizendo assim, é possível fazer uma analogia com a questão do empresário, que o pensamento diurno pode perfeitamente desempenhar o papel de empresário do sonho, mas que para que o sonho possa funcionar, é necessário que haja algum tipo de capital. E esse capital é o desejo oriundo do inconsciente. Então, o propósito faz uso de um desejo inconsciente que está associado à questão da sexualidade infantil, para que ele possa ter força mobilizadora e produzir-se enquanto tal. E ele continua na página 87,
dizendo que é possível então pensar em um conjunto de aspectos aí sobre a formação desse sonho de Dora, dizendo que Dora se sentia incapaz de ceder ao amor por esse homem e, nesse sentido, faz esse movimento em relação ao pai. Ele fala então que esse tipo de situação de Dora ter feito esse movimento para resgatar tudo isso em relação ao pai, é a culpa, e de culpar o pai por conta do seu catarro e tudo mais, isso tudo servindo para mobilizar um conjunto de afetos, aponta para uma reflexão importante sobre duas condutas que poderiam se formar a partir dessa produção infantil. Ele fala que essa situação da infância, juntamente com os determinantes constitucionais da vida da pessoa, ou do próprio psiquismo e organismo, dessa relação entre psiquismo e organismo da pessoa, dá condição para dois tipos de conduta na maturidade. Uma delas é uma entrega plena à sexualidade, sem nenhuma resistência e beirando a perversão. A segunda é, por reação, o repúdio da sexualidade no adoecimento neurótico. E que no caso de Dora, Dora se volta para o repúdio da sexualidade. Ele fala então que queria chamar a atenção para o valor da interpretação dos sonhos nesse caso, no sentido de que esse sonho serviu muito para apontar elementos que antes não compareceriam tão facilmente na análise. Então, interpretar o sonho é importante porque abre um leque de outros elementos, lembranças, que servem para poder realizar a análise. E aqui ele vai chegando, caminhando para os finais do texto, acrescentando como que essas observações serviriam para fazer a síntese do sonho. E aí ele vai fazer todo um processo de como teria acontecido esse sonho. Como é que foi, então, o desenvolvimento de Dora para produzir esse sonho? Primeiro, ela sente que estava correndo perigo. Isso faz com que ela invoque a proteção do pai, uma invocação do amor infantil desse pai. Ao mesmo tempo, isso também provoca o pensamento hipervalente de acusação da senhora K contra o pai, de que ele tem que se afastar da senhora K. Isso vai caminhando, porque vai produzindo todo um conjunto de pensamentos de impulsos hostis e elementos neuróticos, como a aversão à sexualidade. Um outro ponto é que esse sonho transforma o propósito de fugir para o pai numa situação em que o desejo realizado é o de que o pai a salvasse de um perigo. Caminhando um pouco mais, ele fala ali, de acordo com as condições da formação dos sonhos, a situação fantasiada é escolhida de modo a reproduzir uma situação infantil, né? Dela ser protegida pelo pai. Diz então que, tal como o Sr. K se postou diante do sofá que ela estava dormindo e acordou, o pai também faz isso no sonho. Então o sonho está simbolizando o que aconteceu no dia, naquela cena do pai fazendo esse resgate. Diz então que a palavra molhar, molhar a cama, molhar, é algo que faz um ponto nodal em vários aspectos aqui. Ela serve para entender tanto molhar a cama de urinar, quanto a tentação sexual suprimida, quanto molhar na relação sexual, a questão do homem excitando a mulher e ejaculando. Também o molhar e as gotas aponta para um outro círculo de associações que diz respeito ao catarro nojento e de que esse significado de sujeira vai comparecendo nesse outro ponto. Então essa palavra molhar, ela aponta para diversos significados, junto com a palavra gota também. E aqui, esses dois círculos de pensamento, um sobre molhar a cama, de ter excitação, etc., e ter o catarro nojento e ser a sujeira, se juntam num mesmo aspecto, que é a seguinte frase que ele diz: mamãe recebeu as duas coisas de papai, o umedecimento sexual e a secreção que suja. Então, esses dois elementos estão aí e o Freud fala que Dora, a partir disso, começou a pensar no próprio fato da mãe com a sua limpeza. Um pouco mais adiante, ele fala que as gotas também serviriam para pensar um outro aspecto, que é uma reviravolta com duplo sentido da gota se referindo tanto à limpeza quanto a seu oposto, a sujeira. Então, para você ver como é que ele está pegando as palavras e mostrando as associações aí que ele vai construindo. Através, então, dessas duas pontes verbais, tanto as joias quanto as gotas, isso produziu uma única reminiscência de gotas joia, e que essas gotas joia representavam tanto a relação sexual entre os pais, o adoecimento pela secreção e a incômoda mania de limpeza da mãe. Contudo, para ele, faltava ainda um aspecto que era colocado ali,
que era o fato da mãe querer salvar suas joias, a caixinha de joias. E essa caixinha de joias, ela tem uma significação importante no sonho, que ele fala aqui que ela é produto da condensação, do deslocamento e de um compromisso entre correntes opostas, porque essa caixinha de joias aponta aí tanto para o umedecimento sexual quanto para o próprio catarro que está ali colocado. Se você tem noção do que é a condensação e deslocamento, a formação de compromisso, isso diz respeito ao trabalho do sonho para produzir um determinado elemento no sonho, né? É o trabalho do sonho de pegar os elementos inconscientes e transformá-los, as ideias, né, inconscientes, e transformá-los em ideias que possam passar pela resistência, pela censura. A condensação é uma forma de unir diferentes elementos em um só. Diferentes ideias inconscientes são unidas numa imagem só que aparece no sonho, então elas se condensam em uma imagem só. E o deslocamento é quando a energia ligada a uma ideia inconsciente, ela é passada para uma outra ideia que não tem nada a ver inicialmente com essa ideia anterior. E nesse sentido, essa energia que estava ligada faz com que alguma coisa passe pela censura sem que seja recalcada. Então, a caixinha de joias servia ali como um produto da condensação, do deslocamento e como uma formação de compromisso, porque estava condensando vários aspectos, né? Assim, é uma caixinha no sentido de que representava a situação do catarro, a situação do umedecimento sexual, mas também era algo de uma forma mais ingênua possível, né? Uma caixinha de joias representando elementos sexuais. E aí está o campo de deslocamento. A formação de compromisso é porque está fazendo um compromisso entre diferentes ideias, inclusive opostas, e de forma tal que consegue ultrapassar a censura pré-consciente, que ele vai falar posteriormente ali, quando ele apresenta a sua primeira tópica no texto do inconsciente. Ele então fala que o sonho foi uma reação a essa nova vivência de efeito excitante, que despertou uma outra lembrança que aconteceu na vida dela. A cena do beijo na loja com o Sr. K produziu repugnância, e essa cena anterior foi a cena da loja com o Sr. K. Então, o que aconteceu agora do Sr. K chegar nela e lhe propor faz com que ela lembre dessa cena anterior, e isso foi o que deu impulso para que um conjunto de coisas, de acontecimentos se produzissem do propósito do sonho, que utilizou um desejo inconsciente de fugir para o pai como meio de se afastar do Sr. K. Ele fala então dessa frase, né? Havia um incêndio, e aí aponta que o beijo sem dúvida tinha gosto de fumaça, e que por isso no sonho sente-se o cheiro de fumaça que persiste até depois de Dora acordar. Ele volta para esse ponto, então o cheiro de fumaça que ele tinha dito que vem quando acorda e que portanto estaria relacionado a algo muito fortemente recalcado, é a lembrança do beijo com o Sr. K. Esse foi o grande ponto que mobilizou todo o propósito de Dora. Ele então, encerrando esse aspecto da síntese que ele faz do sonho, diz assim: por inadvertência, deixei lamentavelmente uma lacuna na análise desse sonho. Atribui-se ao pai o dito: não quero que meus 2 filhos, em consequência da masturbação, ele diz, pereçam. Isso aí ele não perguntou, e que se ele tivesse perguntado a respeito disso, provavelmente a análise teria ficado mais complicada quanto à estrutura do sonho, mas também teria permitido conhecê-lo com maior transparência. Ele então se pergunta: será que esse sonho teve o mesmo conteúdo dos demais sonhos, né? Afinal de contas, ela sonhou pelo menos 4 vezes com esses elementos. E ele fala: não, as pessoas geralmente acham que quando elas têm esses sonhos parecidos, eles são o mesmo sonho, mas na verdade eles carregam consigo elementos diferentes. Algumas coisas sempre se modificam, então nesse sentido não é o mesmo sonho. E além disso, um sonho pode ganhar outros significados ao longo do tempo, apesar do conteúdo manifesto. Ele está falando isso na 91, ou seja, o conteúdo manifesto pode ser o mesmo, mas a significação pode ser outra ao longo do tempo. Então, para você ver, isso vai ajudando a gente a entender o que o Freud está falando da interpretação. Ele fala aí que cabe lembrar do provérbio dele, né, onde há fumaça há fogo, que foi introduzido com muita habilidade na forma acabada do sonho e que parecia ter servido para sobredeterminar o último elemento, porque ele também está vendo nessa onde há fumaça há fogo a questão do incêndio, assim como ele vê o beijo com o Sr. K. E um último ponto que ele diz
é que talvez o irmão não tivesse aparecido nos outros sonhos, mas nesse momento só entrou por conta do conteúdo que provocou Dora, que foi o resgate da situação infantil com o pai. Tudo bem? Então aqui ele encerra essa apresentação da interpretação do primeiro sonho. No próximo episódio eu vou dar continuidade com a interpretação do segundo sonho e com o pós-fácil em que ele comenta sobre a questão da transferência. Depois disso eu volto fazendo uma reflexão sobre vários dos elementos que estão ficando. Se você está com dúvidas, se você ficou com questões, coloca aí, tudo bem? Eu acho que isso vai ajudar a gente a pensar a respeito disso. Esse é um caso que vai ajudar muito a gente pensar em várias questões. Eu estou deixando um link na descrição com um arquivo do Word em que eu estou escrevendo vários desses aspectos que eu estou identificando no texto. Então você pode consultar, você vê que eu estou mudando ao longo do tempo, porque é o mesmo arquivo, e ele vai te servir para a gente poder refletir sobre isso no episódio seguinte ao próximo, no episódio 24 do Psicanálise Paralela. Então, no episódio 23, eu vou apresentar a interpretação do segundo sonho e o pós-fácil, e no 24 eu faço uma reflexão sobre toda essa apresentação, sobre todo esse texto do fragmento da análise de um caso de histeria, tá bom? Se você está curtindo, deixa um like aí, esse trabalho, um trabalho muito valioso, mas também muito trabalhoso, né? Ele exige bastante do que a gente tem feito, mas está sendo fascinante poder pensar a respeito disso. Então coloca aí nos comentários quais são suas dúvidas, o que você está pensando a respeito, o que você gostaria que se falasse também sobre esse assunto, se tem alguma sugestão, se tem alguma crítica, e vamos continuar no próximo episódio, no Psicanálise Paralela 23, o texto do Freud, tá certo? Um abraço e até lá. Tchau, tchau.